Saudações! Vamos falar sobre a coluna e as dores emocionais? Pois é, a coluna vertebral é o nosso eixo das emoções. Observe como as dores emocionais estão diretamente ligadas à coluna. O estresse, a preocupação, a ansiedade, não é? Tudo isso, mantido de forma crônica, pode sim produzir sobrecarga nas nossas costas. Olha que interessante. E além disso, as emoções negativas produzem as alterações metabólicas. E o mais interessante, ao mesmo tempo, nos preocupa bastante, é que a região cervical é a mais afetada pelo estresse laboral e pelas preocupações. Pois é, no seu trabalho, por exemplo, você pode ter algum tipo de contrariedade ou estresse, né? E isso pode afetar diretamente as dores realmente nessa parte da cervical próxima ao pescoço. Observe que algumas pessoas, por exemplo, têm os ombros um pouco inchados, né? Bem próximo aí, justamente por conta desse problema já atingindo a região cervical. Pois é, olha só. As dores nas costas também nos trazem questionamentos com relação às responsabilidades que assumimos. Então, devemos ter muito cuidado com as responsabilidades assumidas em excesso. Imagine que a nossa energia vital ela fica corrompida. Além disso, você não presta atenção em si mesmo, assume tarefas e problemas dos outros, e isso acaba por demonstrar uma fuga de si mesmo e uma sobrecarga na sua estrutura. Pois é, gente, pois é. A responsabilidade assumida em excesso, muitas vezes, nos coloca nessa posição, como mostra a figura. Nós nos imaginamos muito abarrotados, digamos assim, com muitas atribuições, e parece que a gente não consegue se libertar de nenhuma delas. A gente não consegue lidar muito bem, a gente não consegue exatamente fazer o que tem que ser feito dia após dia, sem muita pressa. Nós acabamos dessa forma como a imagem revela, né? Essa moça, ela representa justamente esse desespero de, puxa, quanta coisa eu tenho que fazer e eu não consegui fazer. Muitas vezes a gente acumula dentro de nosso interior, dentro da nossa concepção, né, de que temos que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nós não temos muito cuidado em fazer o que tem que ser feito aos poucos, mas fazendo numa sequência lógica, por exemplo. A outra imagem nos mostra também a importância que precisamos ter com relação aos excessos no nosso trabalho, né? E a gente imagina aí as pessoas na pandemia, né? Nos centros de saúde, por exemplo, né? Que é o exemplo que nós trazemos, para que a gente possa imaginar como é difícil para esses profissionais, como também os profissionais da área de educação, por exemplo, que precisam lidar o tempo inteiro com uma demanda muito grande de atividades, né? E uma certa sobrecarga muito grande. Pois não. E por que não falarmos da Mulher Maravilha? A mulher que tem que dar conta de tudo em casa, ainda precisa trabalhar fora, algumas delas. Estamos falando com muitas Mulheres Maravilhas, ok? É um exemplo apenas que nós trazemos para realçar o quanto o excesso pode, aos poucos, comprometer, sim, as nossas dores emocionais e, evidentemente, somaticamente, levar às dores na coluna. O que vemos aqui, ainda falando sobre as dores nas costas, é que a responsabilidade assumida por culpa é um perigo também muito constante. Ora, o sentimento de culpa ou remorso por nós mesmos ou pelos outros. Quantas vezes nos colocamos, nos estressamos, nos debruçamos ao sentimento de culpa ou até mesmo remorso por alguma coisa que nós fizemos. Quantas vezes nós nos condenamos ao erro, não é? Nos condenamos e condenamos aos outros por algo que não deu certo, por algo que fizemos errado, por algo que, de uma certa forma, não deveria ser feito por nós ou pelas outras pessoas. E a gente, com o sentimento de culpa, a gente acaba por gerar mais pendências. Por conta desse sentimento de culpa, eu acho que tenho que começar a compensar. E eu vou compensar de alguma forma. Porém, eu não consigo me livrar desse sentimento de culpa. Ele continua internalizado na minha vida.
Então eu começo a sentir os efeitos disso no meu corpo e, evidentemente, isso pode sim comprometer as dores nas costas, seja pela cervical, pela região torácica ou até mesmo na região lombar. Uma das coisas que mais marcam a nossa vida, na nossa estrada, são os caminhos, as pessoas que estão em nossa volta. Isso acontece muito no trabalho, por exemplo, mas isso também acontece na família. Os dedos são apontados para nós. As pessoas nos culpam muitas vezes, quando na verdade estamos apenas enfrentando um momento difícil ou cometemos alguns erros, muitas vezes não intencional. Mas esses dedos apontados, essa união de pessoas para nos machucar e nos trazer esse sentimento de culpa, é algo que acontece diariamente. Agora, o cuidado é que nós devemos ter para não permitir que esses dedos atinjam o nosso interior e que nós não nos deixemos levar por essa responsabilidade de culpa. Errei, o que eu posso fazer para consertar? O que eu posso fazer para melhorar ou para mudar a situação? Quais as consequências que eu vou ter que trabalhar? Mas de forma, sim, sensata, de uma forma mais leve, porque as dores que nós vamos sentir que a gente chama muitas vezes dores na alma, dores, né, que vão ser acumuladas, e essa pedra que a gente insiste em carregar nas nossas costas, essa culpa, ela precisa ser retirada. Resolve o que tem que ser resolvido, assume as consequências e muda o roteiro e a forma de pensar essa falsa responsabilidade que gera essa culpa. A culpa não é um sentimento que precisamos, nós não podemos alimentar esse sentimento em nossas vidas. Pois é, ainda analisando essa figura, olha, gente, observe bem como as dores nas costas também podem podem refletir essa responsabilidade pela raiva. Observe que no centro da curvatura torácica é justamente a simbologia das nossas contrariedades. Também representa a sensação de amargura, sentimento de rebaixamento e fracasso, muito comum e presente em pessoas que estão, infelizmente, entrando ou já estão em um processo de depressão. Ok? Geralmente, essas pessoas se queixam de dores nas costas nessas duas regiões, por conta da raiva que alimenta os seus corações. Pois é, quando a gente fala de responsabilidade assumida pela raiva, a gente também não pode deixar de falar sobre a frustração. Existem estudos recentes que falam, por exemplo, que as crianças estão tendo dificuldade de lidar com as frustrações. Porque se tem tudo muito fácil, a gente muitas vezes se acostuma a ter as coisas de uma forma sempre com poucas dificuldades. Quando a dificuldade vem, os obstáculos acontecem, no caso das crianças, os pais acabam premiando as crianças, tirando dela, por exemplo, a reflexão ou a possibilidade delas perceberem que tudo na vida que se tem de forma material, até mesmo as próprias emoções que precisam ser construídas, passam por barreiras, passam por dificuldades. E dizer não, por exemplo, a uma criança é uma das coisas mais importantes para se evitar que a raiva e a frustração venham prejudicar essa criança ao longo de sua vida adulta. Outro exemplo bem bacana que a gente tem aqui é o futebol, né? Muitas pessoas gostam e curtem o futebol. E a raiva e a frustração acabam que prejudicando muitas vezes ou trazendo dessa parte que deveria ser apenas um momento de distração, um momento até de reflexão, de entender que nem sempre se ganha, as pessoas acabam trazendo para sua casa, trazendo para sua vida essa realidade. E acabam interferindo no seu próprio comportamento em casa. Então, a raiva, a frustração, seja no lazer, seja nas nossas relações familiares, seja no trabalho, a raiva ela pode até surgir, mas ela não pode ser levada
a sério a ponto de você se tornar uma pessoa frustrada, porque isso vai repercutir em questões psicossomáticas que vão diretamente atingir, dentre outras possibilidades, a sua coluna. Então, as dores da coluna também estão relacionadas à sua forma de responsabilizar a si mesmo e aos outros, causando raiva e frustração onde quer que você vá. Tenhamos muito cuidado com essa questão. Quem nunca sentiu medo, não é verdade? Quem nunca precisou lidar com o medo? Quem nunca precisou enfrentar o medo? Pois é, as dores nas costas também têm essa relação, porque nós muitas vezes assumimos a responsabilidade através do medo. Por isso, o excesso de punições internas, a busca de desculpas para não desfrutar a vida, culpar a si mesmo e aos outros são características muito marcantes de quem assume o medo como responsabilidade em sua vida. Cuidado, porque muitas vezes nós punimos a nós mesmos. Tudo isso vai sendo somatizado e pode levar, olha aí, a região da coluna que pode ser afetada a partir do sentimento do medo em nossas vidas. O fantasma do medo muitas vezes está diretamente ligado àquilo que pensamos, àquilo que mentalizamos, àquilo que permitimos continuar nos atingindo de forma negativa. Vocês sabiam que nós mesmos somos os maiores inimigos que temos? Pois é, os nossos pensamentos, as pessoas que nos rodeiam, tudo isso influencia, mas nós somos responsáveis de uma forma maior por aquilo que nós alimentamos em termos do medo. Então vamos enfrentar os medos, vamos olhar acima ou vamos olhar através das grades que aparecem em nossas vidas, com muita responsabilidade, enfrentar o que for necessário, fazer o que for preciso para que o medo não interfira no nosso emocional de forma tão profunda que venha a atingir o nosso corpo. Daí, condicionar as dores que sentimos. E a tal da insegurança? Nossa, como as dores nas costas podem ter relação com a insegurança? Quando nós falamos de dores emocionais e coluna, os estudos mostram sim que a insegurança é uma realidade que pode levar nós, seres humanos, a desenvolvermos doenças que vão atingir o nosso corpo. Gente, a nossa coluna sofre muito. Lembrem que a insegurança, ela ocorre com pessoas que precisam de amor. Porém, elas apresentam uma dificuldade muito grande de receber e de transmitir os seus sentimentos. Por isso, é preciso estarmos atentos aos nossos filhos, estarmos atentos às pessoas do nosso trabalho, porque muitas vezes a insegurança do outro pode nos atingir se nós permitirmos. Ou ainda mais, a nossa insegurança pode prejudicar a vida dos nossos filhos, nosso trabalho, a nossa vida em sociedade. Vamos refletir e vamos apostar na segurança, construindo com responsabilidade, nos alimentando bem e buscando assim orientação sempre que necessário. Poucas pessoas sabem que as dores nas costas podem dar indícios de traumas emocionais, principalmente quando se ocorre na região do cóccix, que é responsável pela sustentação das necessidades básicas de sobrevivência do nosso corpo, digamos assim. É importante nós entendermos como os traumas emocionais podem contribuir para que essas dores aumentem muito mais. É importante
buscarmos ajuda e entendermos como esse processo de trauma emocional está atingindo o nosso corpo, em particular esta região. Bom, a sua dor é uma dor no ciático, você travou, não consegue ter movimento, aquela dor que dói para levantar, dói para baixar, dói para tudo. Essa dor no ciático é uma das piores que existe, porque ela realmente trava a pessoa, trava. Então tem que tomar bastante cuidado, ao perceber o menor sinal ali de estar começando a fisgar, é melhor já pedir uma ajuda. Mas além de pedir uma ajuda, você pode tentar entender o porquê teu corpo está gerando essa dor. Pensando de novo na psicossomática, o que há de desarmonia entre o que eu penso, o que eu sinto e o meu corpo, que está somatizando esse desequilíbrio. Então, essa região, qual é a característica da dor ciática, né? Uma dor na região, no finalzinho da lombar, muitas vezes, e uma dor que pode pegar a região do glúteo, pode até mesmo descer pela perna, até o calcanhar. Uma dor típica do ciático, uma dor forte, aguda, constante. Então, entender assim a inflamação. Então, vamos pensar essa região de quadril e perna, né? O que isso faz? É o que me dá movimento. Quando eu penso, eu vou ali, eu tenho esse movimento do ir. Essa região que me faz o movimento do ir. Então, quando eu fico em dúvida, muito conflito, por exemplo, vou trocar de emprego. Não vou não. Vou comprar uma casa nova. Não tenho certeza. Estou inseguro. Normalmente por detrás existe o sentimento de insegurança e medo. Então você quer fazer alguma coisa, mas tem uma insegurança, um medo, algo que ainda não está bem resolvido e você sempre retrocede. Você pensa em ir, mas volta. Pensa em fazer, mas desiste. E essa constante de ir e segurar, de vou fazer e não faço, vai gerando uma inflamação em toda essa região da parte de baixo, da lombar, da coluna, região dos glúteos, pode ir até para as pernas. Quanto mais tempo eu fico nessa indecisão de faço ou não, vou ou não vou, mais vai inflamando. E aí vai ficando tudo ali congestionado. Então é importante dar fluidez para isso. O primeiro passo é entender então o que é em você que está te segurando. Você quer se separar e está sem coragem de se separar? Você quer mudar de país e está com medo? O que está pegando para você nesse momento da vida? Que está te gerando insegurança e medo de ir, de fluir? Primeiro entende isso. Aí você pode fazer um exercício de escrever. Escrever é muito legal, ele organiza o que está na mente. Organiza os nossos pensamentos. Quando está aqui dentro, as coisas ganham proporções às vezes assim exageradas, fora da realidade. Quando a gente põe no papel, a gente é obrigado a condensar, a organizar. Então fica com mais clareza. E aí o que pode fazer? Pode pegar e escrever as possibilidades, o que pode dar certo, o que pode dar errado em cada situação, e isso vai te ajudar a pôr na balança, a pesar as duas situações. Decidiu por uma, pensa tudo como você vai lidar, tudo que pode ser uma objeção, um problema, como você vai lidar. Ao ter saída para essas questões, a tendência é que você se acalme e se sinta mais seguro de tomar essa decisão, de dar o passo. O ciático é isso, é dar o passo. Então é muito importante fazer essa reflexão, porque você pode tomar o remédio que for, a injeção mais forte que tiver no hospital, e você vai continuar com dor se você não resolver a parte emocional. O ciático é muito claro, ele tem uma questão emocional muito forte que gera dor. Então organiza isso dentro de você, organiza a solução para essa questão. E aí você pode também usar uma frase que vai ajudar a reprogramar a sua mente em relação a esse assunto. E a frase que eu sugiro para você é: eu escolho fluir, sou segura e estou em segurança. Eu escolho fluir, sou segura e estou em segurança. E aí você vai repetir essa frase muitas vezes por dia, mas vai repetir especialmente quando você acordar e um pouquinho antes de dormir, que são momentos que o seu cérebro está numa frequência mais baixa, então é mais propenso para gerar o registro. Procura sentir as palavras que você está dizendo, sente o que você está falando. Quando você fala eu escolho fluir, olha só, eu escolho fluir, fluir é soltar, é fluir. Eu sou segura, eu estou segura. Procura sentir as palavras.
Isso tudo vai ajudar a reprogramar a tua mente, vai retomar essa harmonia entre pensamento, emoção e corpo. E aí a dor já começa a se desfazer, já começa a sair. Agora, eu falo uma coisa para você, toma bastante cuidado. Começou a sentir dor, já vai tratar na hora. Já faz logo isso e já resolve. Pois é, a terapia também pode ser utilizada no tratamento das dores na coluna, principalmente se for por causa emocional. A parceria com o médico ela é essencial, por quê? Porque nesse trabalho de parceria significa que você terá mais oportunidades de descobrir quais são as causas, quais são os maiores vilões, digamos assim, que estão, de uma certa forma, comprometendo o seu emocional de tal maneira que o seu físico, especificamente as dores na coluna, tendem a aumentar. Portanto, lembre-se, o médico precisa ser a primeira opção, mas você pode trabalhar a terapia juntamente com o seu médico. A psicanálise clínica é uma das maneiras bem bacanas de você conhecer, por exemplo, o que está no seu inconsciente, o que poderá, digamos assim, você vai tentar descobrir a verdadeira causa de determinadas dores emocionais e, consequentemente, sendo acompanhada pelo seu médico, você terá um tratamento mais adequado, seja com a necessidade, inclusive, de fisioterapia. Então, a terapia, em particular a psicanálise clínica, que é a que eu trabalho, que é a que eu indico, é uma das opções. Além disso, existem casos que precisarão do acompanhamento do especialista também, que é o psiquiatra, que é um médico especialista nessa área da psiquiatria. Ok? Pois é, há tanta coisa que a gente pode utilizar a nosso favor, não é verdade? Durante todo esse processo de busca da cura, tanto da dor emocional como das dores na coluna. A oração, a arte e a música. Muito bacana a gente falar sobre isso. A nossa música, por exemplo, pode ser também uma forma de terapia, através da musicoterapia. Porque a música é terapia, a música é emoção, a música é fantasia, música é sedução, música é alegria, música é paixão, música é sintonia, música é harmonia, música é o alento da alma e do coração. E por que não falarmos da nossa fé, da importância da espiritualidade ou até mesmo da religiosidade? Porque existe uma diferença. Né? Existem algumas pessoas que seguem uma religião, então elas trabalham a sua religiosidade. Outras, porém, não seguem nenhuma religião, mas trabalham a sua espiritualidade. Lembrando que estudos científicos já comprovam a grande importância da fé e da oração e da intimidade com a nossa espiritualidade ou a nossa religiosidade. A arte-terapia também é uma nova forma, digamos assim, muito bem mais conhecida nos tempos atuais, né? Mas que não é tão nova assim. Mas a arte-terapia é excelente também para que nós possamos descobrir os nossos problemas, trabalhar sobre eles e, na verdade, descobrir as nossas raízes, descobrir tudo aquilo que nos faz bem e que nós somos capazes de fazer por nós mesmos e pelos outros.